Olá, olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Que vocês estejam todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus a todos vocês. A paz de Cristo. Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora Gemília. Quem não é inscrito, se inscreve, deixa o like, compartilha. Toda semana tem vídeo aqui da Palavra de Deus, que é a lâmpada para o nosso caminhar. Então, gente, vamos embora para mais uma leitura. No último, nós paramos no 20 de Jeremias. Agora vai iniciar aqui no 21. E o 21, o texto da palavra diz assim: o anúncio da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Vou tirar o óculos, que fica melhor para ler. Bora para a palavra de Deus, que é lâmpada para nosso caminhar. Aquele que nela andar, não cairá. E o 21 inicia assim: a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou a Pazur, filho de Malquias, e a Zefanias, filho de Maazéias, o sacerdote, dizendo: pergunta agora por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, rei de Babilônia, guerreira contra nós. Bem pode ser que o Senhor opere conosco, segundo todas as suas maravilhas, e faça retirar-se de nós. Então Jeremias lhe disse: assim direis a Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que virarei contra vós as armas de guerra, que estão nas vossas mãos, com que vos pelejais contra o rei de Babilônia e contra os caldeus, que vós tens cercado fora dos muros, e ajuntar-los-ei no meio desta cidade. E eu pelejarei contra vós com mão estendida, e com braço forte, e com ira, e com indignação, e com grande furor. E ferirei os habitantes desta cidade, assim os homens como os animais, de grande pestilência morrerão. E depois disto, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos, e o povo, e os que dessa cidade restarem, da pestilência, e da espada, e da fome, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão de seus inimigos, e na mão dos que buscam a sua vida, e feri-los ao fio da espada. Não os poupará, nem se compadecerá, nem terá misericórdia. E a este povo dirás: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nessa cidade há de morrer a espada, ou a fome, ou a pestilência. Mas o que sair e se render aos caldeus, que vos têm cercado, viverá, e terá a sua vida por despojo. Porque pus o meu rosto contra esta cidade para mal, e não para o bem, diz o Senhor. Na mão do rei de Babilônia se entregará, e ele a queimará a fogo. E a casa do rei de Judá dirás: ouvi a palavra do Senhor. Ó casa de Davi, assim diz o Senhor: julgai pela manhã justamente, e livrai o expoliado da mão do opressor, para que não saia o meu furor como fogo, e se acenda sem que haja quem o apague, por causa da maldade de vossas ações. Eis que eu sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor, contra vós que dizeis: quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? E eu vos visitarei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor, e acenderei o fogo no seu bosque, que consumirá tudo o que está em redor dela. 22. Profecia contra a casa real de Judá. Assim diz o Senhor: desce à casa do rei de Judá, e anuncia-lhe esta palavra. E dize: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu e os teus servos, e o teu povo, que entrais por essas portas. Assim diz o Senhor: exercei o juízo e a justiça, e livrai o expoliado da mão do opressor. E não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque se deveras cumprides
essa palavra entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentam no lugar de Davi, sobre o seu trono, em carros e montados em cavalo, eles e os seus servos e o seu povo. Mas se não derdes ouvido a estas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação, porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá. Tu és para mim Gileade, é a cabeça do Líbano, mas por certo que farei de ti um deserto e cidades desabitadas. Porque prepararei contra ti e destruidores, cada um com as suas armas, e cortarão os seus cedros escolhidos, e lançá-los-ão no fogo. E muitas nações passarão por essa cidade, e dirá, cada um ao seu companheiro, por que procedeu o Senhor assim com essa grande cidade? Então responderão, porque deixaram o concerto do Senhor seu Deus, e se inclinaram diante de deuses alheios, e os serviram. Não choreis o morto, nem o lastimeis, chorai abundantemente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor, acerca de Salom, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias seu pai, que saiu deste lugar, nunca ali tornará mais, mas no lugar para onde o levaram cativo morrerá, e nunca mais verá essa terra. Ai daquele que edifica sua casa com injustiça, e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem paga, e não lhe dá o salário do seu trabalho. Que diz, edificarei para mim uma casa espaçosa e aposentos largos, ele abre janelas e está forrada de cedro, e pintada de vermelhão. Reinarás tu porque tens serras em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso lhe sucedeu bem. Julgou a casa do aflito e do necessitado. Então lhe sucedeu bem. Porventura não é isto conhecer-me? Diz o Senhor. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam, senão para a tua avareza e para o sangue inocente, a fim de derramá-lo, e para a opressão e para a violência, a fim de levar isso a efeito. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não lamentarão por ele, dizendo, ai, irmão meu, ou ai, minha irmã. Nem lamentarão por ele, dizendo, ai, Senhor, ou ai, majestoso. Nem em sepultura de jumento o sepultarão, arrastando-o e lançando-o para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Sobe ao Líbano, e clama, e levanta a tua voz em Baçã, e clama desde Abarim, porque estão quebrantados os teus namorados. Falei contigo na tua prosperidade, mas tu disseste, não ouvirei. Este é o teu caminho, desde a tua mocidade, pois nunca deste ouvido à minha voz. O vento apacentará todos. Os teus pastores e os teus namorados irão para o cativeiro. Certamente então te confundirás e te envergonharás por causa de toda a tua maldade. Ó tu que habitas no Líbano e fazes o teu ninho nos cedros, quão lastimada será quando te vierem as dores e os ais, como as que está de parto. Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o zelo do anel da minha mão direita, eu dali te arrancaria, e te entregarei na mão dos que buscam a tua vida, e na mão daqueles diante de quem tu temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão dos caldeus. E lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te deu a luz, para uma terra estranha, em que não nasceste, e ali morrereis. Mas a terra para a qual eles levantam a sua alma, para lhe tornarem, a ela não tornarão. Pois este homem Jeconias, um vil vaso quebrado, ou um vaso de que ninguém se agrada? Por que razão foram arremessados fora, ele e a sua geração, e arrojados para uma terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, escrevei que este homem será privado de seus filhos, e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração, para se assentar no trono de Davi, e reinar mais em Judá. 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo.
Vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas, e todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentam, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. O renovo de Davi. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo, justo, e, sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E esse será o seu nome, com que o nomearão, o Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Contra os falsos profetas. Quanto aos profetas. Bebi água. Quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido do vinho, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. Porque a terra está cheia de adúlteros e a terra chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam, pois a sua carreira é má e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, os seus caminhos lhes será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele. Porque trarei sobre eles mal, o ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade, e esforçam as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os moradores dela como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer a losna, e lhe fareis beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não dei ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, ensinando-vos vaidades. Falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse: paz tereis, e a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem: não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e ouviu as suas palavras? Quem esteve atento à sua palavra e ouviu? Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias entendereis isso claramente. Não mandei os profetas, e todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, e todavia eles profetizaram. Mas se estivessem no meu conselho, então faria ouvir as minhas palavras ao meu povo, e os fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras, que são só profetas do engano no seu próprio coração? Os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele em que está
fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo? Que tem a palha com o trigo? Diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo? Diz o Senhor. E como um martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam da língua e dizem, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor. E os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhe dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar este povo, ou qualquer profeta ou sacerdote, dizendo, qual é o peso do Senhor? Então lhes dirá, que peso que vos deixarei, diz o Senhor. E quanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo que disser, peso do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa. Assim direis, cada um ao seu companheiro e cada um ao seu irmão, que respondeu o Senhor e que falou o Senhor. Mas nunca mais vos lembrareis do peso do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra. Pois torceis as palavras do seu Deus vivo, do Senhor dos exércitos e o nosso Deus. Assim dirás ao profeta, que te respondeu o Senhor e que falou o Senhor? Mas, por que dizeis, peso do Senhor, assim diz o Senhor, por que dizeis esta palavra, peso do Senhor, havendo-vos ordenado, dizendo, não direis, peso do Senhor. Por isso, eis que também eu me esquecerei totalmente de vós, e a vós, e a cidade que vos dei a vós, e a vossos pais, tirarei da minha presença. E porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que não será esquecida. 24. Mediante 2 cestos de figos, o futuro do povo é revelado. 24. Faze meu Senhor ver, e vi 2 cestos de figos, postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiros a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporão, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podiam comer, de maus que eram. E disse meu senhor, que vês tu, Jeremias? E eu disse, figos, os figos bons, muitos bons, e os maus, muitos maus, que não se podem comer, de maus que são. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a esses bons figos, assim conhecereis aos de Judá, levados em cativeiro, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o seu bem. Porei os meus olhos sobre eles, para seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificar-los-ei, e não os destruirei, e plantar-los-ei, e não arrancarei, e dar-lhes-eis coração, para que me conheçam, porque eu sou o Senhor. Ser-me-ão por povo, eu lhes serei por Deus, porque se converteram a mim de todo o seu coração. E como aos figos maus, que se não podem comer, de maus que são, porque assim diz o Senhor, assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o resto de Jerusalém, que ficou de resto nesta terra, e os que habitam na terra do Egito. Eu os entregarei para que sejam um terror, um mal para todos os reinos da terra, um opróbrio e provérbio, um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde os arrojei. E enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam sobre a terra que lhes dei a eles e a seus pais. 25. Os 70 anos do cativeiro e depois a ruína de Babilônia e das outras nações. 25. A palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo, desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até esse dia, que é o ano 23, veio a minha palavra do Senhor, e vou-la anunciei a vós, madrugando e falando, mas vós não escutastes,
Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os. Mas vós não escutastes, nem inclinaste os vossos ouvidos para ouvir, dizendo: Convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais, de século em século. E não andeis após deuses alheios, para os servirdes e para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra da vossa mão, para que vos não faça mal. Todavia não me deste ouvido, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com a obra de vossas mãos para vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e eu sarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor. Eu os destruirei totalmente, e pô-los-ei em espanto, em assobio, e em perpétuos desertos. E farei aparecer entre eles a voz de folguedo, e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, o som das mós e a luz do candeeiro. E toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. E essas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que, quando se cumprirdes os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia e essa nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a toda a terra dos caldeus. Farei deles uns desertos perpétuos e trarei sobre essa terra todas as minhas palavras que disse contra ela. Tudo quanto está escrito neste livro, que profetizou Jeremias contra todas estas nações. Porque também deles se servirão muitas nações e grandes reis. Assim lhe retribuirei segundo os seus feitos, segundo as obras das suas mãos. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: Toma da minha mão este copo de vinho do furor, e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar, para que bebam e tremam, e enlouqueçam por causa da espada, que eu enviarei entre eles. E tomei o copo da mão do Senhor, e dei a beber a todas as nações, às quais o Senhor me tinha enviado, a Jerusalém e às cidades de Judá, e aos seus reis, e aos seus príncipes, para deles fazer um deserto, um espanto, um assobio e uma maldição, como hoje se vê. A Faraó, rei do Egito, e a seus servos, e a seus príncipes, e a todo o seu povo, e a toda a mistura de gente, e a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, e a Asquelon, e a Gaza, e a Ecrom, e ao resto de Asdod, e a Edom, e a Moabe, e aos filhos de Amon, e a todos os reis de Tiro, e a todos os reis de Sidom, e aos reis das ilhas de além do mar, a Dedã e a Temá, e a Bus, e a todos os que habitam nos últimos cantos da terra, e a todos os reis da Arábia, e todos os reis do misturado povo que habita no deserto, e a todos os reis de Zinri, e a todos os reis de Elão, e a todos os reis da Média, e a todos os reis do norte, e os de perto, e os de longe, um com o outro, e a todos os reinos da terra, que estão sobre a face da terra. E o rei de Sesac beberá depois deles. Pois lhes dirás, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Bebei e embebedai-vos, e vomitai, e caí, e não torneis levantar-vos, por causa da espada que eu vos enviarei. E será que, se não quiserem tomar o copo da tua mão para beber, então lhes dirá, assim diz o Senhor dos exércitos, certamente bebereis. Porque eis que, na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar, e ficarei-vos totalmente impunes. Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos exércitos. Pois tu lhe profetizarás todas estas palavras, e lhes dirá, o Senhor desde o alto bramirá, e fará ouvir a sua voz desde a morada da sua santidade, terrivelmente bramirá contra a sua habitação, com grito de alegria, como dos que pisam as uvas, contra todos os moradores da terra. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo com toda a carne. Os ímpios entregará a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos,
Eis que o mal sai de nação para nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra. Serão Esses serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Não serão planteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como estrumes sobre a face da terra. Uivai, pastores, reclamai e rebolai-vos na cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias, para serdes mortos. Eu vos quebrantarei, e vós então caireis como um vaso precioso. E não haverá fugida para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Voz de grito dos pastores, e uivo dos principais do rebanho, porque o Senhor destruiu o pasto deles. Porque as suas malhadas pacíficas serão desarraigadas, por causa do furor da ira do Senhor. Desamparou a sua cabana, como o filho de leão, porque a sua terra foi posta em assolação por causa do furor do opressor e por causa do furor da sua ira. 26 de Jeremias. Jeremias prediz a ruína do templo e de Jerusalém e corre perigo de morte. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor: Põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar a casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhes dissesses. Não esqueças nenhuma palavra. Bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhe por causa da maldade das suas ações. Disse-lhe, pois, assim diz o Senhor: se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras do meu servo, os profetas, que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouvistes, então farei que esta casa seja como Silo, e farei dessa cidade uma maldição para todas as nações da terra. E ouviram o sacerdote e os profetas, e todo o povo, a Jeremias, anunciando estas palavras na casa do Senhor. E sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes e os profetas e a todo o povo, dizendo: certamente morrerás. Porque profetizaste no nome do Senhor, dizendo: será como Silo esta casa, e essa cidade será assolada, de sorte que fique sem moradores. E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. E, ouvindo os príncipes de Judá essas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor, e se assentaram à entrada da porta nova do Senhor. Então falaram o sacerdote e os profetas aos príncipes e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra essa cidade, como ouvistes com os vossos ouvidos. E falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvir a voz do Senhor vosso Deus, e arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos, fazeis de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos. Sabei, porém, com certeza, que se me matardes a mim, trarei sangue inocente sobre vós, e sobre essa cidade, e sobre os seus habitantes, porque, na verdade, o Senhor me enviou a vós, para dizer aos vossos ouvidos todas estas palavras. Então disseram os príncipes e todo o povo, e ao sacerdote e aos profetas: este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Também se levantaram alguns dentre os anciões da terra, e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Milqueias, o Morazita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Mataram-no, porventura, Ezequias, rei de Judá, e a todo Judá? Antes não temeu este ao Senhor, e não implorou o favor do Senhor?
E o Senhor se arrependeu do mal que falara contra eles. E nós fazemos um grande mal contra as nossas almas. Também houve um homem que profetizava em nome do Senhor, Urias, filho de Zemaías, de Kiriat Jearim, o qual profetizou contra essa cidade e contra essa terra, conforme todas as palavras de Jeremias. E ouvindo o rei Joaquim e todos os seus valentes e todos os príncipes as suas palavras, procurou o rei matá-lo, e ouvindo isto, Urias temeu e fugiu e foi para o Egito. Mas o rei Joaquim enviou uns homens ao Egito, a Eunatã, filho de Aquibor, e os outros homens com ele, ao Egito. E eles tiraram a Urias do Egito, e o trouxeram ao rei Joaquim, o que o feriu à espada, e lançou seu cadáver na sepultura dos filhos do povo. A mão, pois, de Aicão, filho de Safã, foi com Jeremias, para que não entregassem na mão do povo para ser morto. 27. Jeremias aconselha submissão ao rei de Babilônia. Deixa eu ver aqui, pessoal, mas... No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio essa palavra a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Assim me disse o Senhor, faze uma prisões de jugos, e pôs-los sobre o teu pescoço, e enviar-os ao rei de Edom, e ao rei de Moabe, e ao rei dos filhos de Amon, e ao rei de Tiro, e ao rei de Sidom, pelas mãos dos mensageiros que vêm a Jerusalém, ter com Zedequias, rei de Judá. Ele lhes dará uma mensagem para seus senhores, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, assim direis a vossos senhores: Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder e com o meu braço estendido, e dou aquele que me agrada em meus olhos. E agora eu entreguei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e ainda até os animais do campo lhe dei, para que o sirvam. E todas as nações o servirão, a ele, e ao seu filho, e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. E acontecerá que, se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei de Babilônia, e não puserem o seu pescoço debaixo do jugo do rei de Babilônia, visitarei com espada, e com fome, e com peste essa nação, diz o Senhor, até que consuma pela sua mão. E não deis ouvido aos vossos profetas, e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos agoureiros, e aos vossos encantadores, que vos falam dizendo: Não servireis o rei de Babilônia. Porque mentiras vós profetizam para vos mandarem para longe de vós, vossa terra, e para que eu vos lance dela e vos pereçais. Mas a nação que meter o seu pescoço sob o jugo do rei de Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la e habitará nela. E falei com Zedequias, rei de Judá, conforme todas essas palavras, dizendo: Metei os vossos pescoços no jugo do rei de Babilônia, e servi-lo a ele e ao seu povo, e vivereis. Porque morrereis tu e a teu povo a espada e a fome e a peste, como o Senhor disse da gente que não servir o rei da Babilônia? E não deis ouvido às palavras dos profetas, que vos falam, dizendo: Não servireis ao rei de Babilônia, pois vos profetizam mentira. Por que não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos lance fora e pereçais, vós e os profetas que vos profetizam? Também falei ao sacerdote e a todo este povo, dizendo: Assim diz o Senhor, não dê ouvidos às palavras dos vossos profetas, que vos profetizam, dizendo: Eis que os vasos da casa do Senhor cedo voltarão de Babilônia, pois eles vos profetizam mentiras. Não lhe deis ouvido, servi ao rei de Babilônia, e vivereis. Por que se tornaria essa cidade um deserto? Porém, se são profetas e se há palavras do Senhor com eles, orem agora ao Senhor dos Exércitos, para que os vasos que ficarem na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém não vão para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca das colunas e do mar e das bases e dos restantes dos vasos que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei de Babilônia, não levou,
quando transportou de Jerusalém para a Babilônia a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, como também a todos os nobres de Jerusalém. Assim, pois, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca dos vasos que ficaram na casa do Senhor, e na casa do rei de Judá, e em Jerusalém. A Babilônia serão levados, e ali ficarão até ao dia em que os visitar, diz o Senhor. Então os farei subir, e os tornarei a trazer a este lugar. 28. A luta de Jeremias com o falso profeta Ananias. 28. E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4º do mês 5º de Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeon, me falou na casa do Senhor, perante os olhos do sacerdote e de todo o povo, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Eu quebrei o jugo do rei de Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os vasos da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei de Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos os do cativeiros de Judá, que entraram em Babilônia. Eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei de Babilônia. Então falou Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta, aos olhos dos sacerdotes e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta: Amém? Assim faça o Senhor. O Senhor confirme as tuas palavras com que profetizaste, e torne ele a trazer os vasos da casa do Senhor, e todos os do cativeiro de Babilônia a este lugar. Mas ouve agora essa palavra, que eu falo aos seus ouvidos, e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras, e contra grandes reinos, guerra e mal, e peste. O profeta que profetizar paz, quando se cumpra a palavra deste profeta, será conhecido por aqueles a quem o Senhor, na verdade, enviou. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, depois de passado 2 anos completos, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi seu caminho. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo: Vai e fala a Ananias, dizendo: Assim diz o Senhor, jugos de madeiras quebraste, mas em vez deles farás jugos de ferro. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações que servirem a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e servi-lo-ão, e até os animais do campo lhe dei. E disse Jeremias, o profeta, a Ananias: ó profeta, ouve agora, Ananias. Não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: Eis que te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Por que Ananias morreu? Porque ele falou mentira. Ele profetizou que o povo, que o povo ia voltar de Babilônia. E não foi isso que Deus falou, né? Que eles iam ir para Babilônia, cativos, ia ficar lá até quando Deus permitisse. E foi assim que se cumpriu. E Ananias veio e profetizou falsamente, que em 2 anos ele ia ser liberto e ia voltar. E o que aconteceu com ele? Morreu. Porque falou falsamente. Ai daqueles que falam falsamente ao povo, que falam palavras que Deus não manda, que falam pelo seu intento e pelo seu próprio coração. Ai daqueles. Ai, gente. Começa a ler a garganta, vai ficar seca. Gente, então, essa foi a leitura dos capítulos de hoje, né? Nós para Maria. Vamos começar no 29, no próximo. E a gente vê que são bem extensos os capítulos. E Jeremias tem 52 ou é 53, se não me engano. Então, gente, vamos ler a palavra de Deus, como eu falei no início. A palavra de Deus é lâmpadas ao nosso caminhar, né? E outra coisa eu vou falar pra vocês. Não sei se vocês vêem na internet, né? Tá acontecendo muita coisa, gente, muita coisa. É tanta gente agora, gente. Tem pessoas que serviu a Deus
foi na igreja há 30, 40 anos e tá se desvirtuando, saindo da presença de Deus. E tá na internet, falando cada coisa. Eu não sei se vocês viram um ancião, mais de 40 anos, né? E ancião, daí ele teve uns sonhos aí, e ele veio na internet falar dos sonhos dele. E falando que Deus mandou ele sair da igreja, que Deus falou que tá tudo perdido as igrejas, que viu um lamaçal dentro da igreja, e que depois ele no outro sonho Deus mostrou pra ele um homem todo de preto, sentado lá na frente, e uma mulher toda, tipo Jezebel, toda cheia de idolatria, de vaidade, sentado no quarto desse homem, falando, né? E assim, a gente fica pensando, será que Deus é Deus de confusão? Não é, né? E aí, e a Bíblia também fala que é daquele que fazer o povo dele cair. Porque como a gente vê na Bíblia, lá atrás, não tem aquela parte da Bíblia que fala que tem o joio e o trigo que nasceram junto, que eles vão lá e falam que eles queriam arrancar, falar pro mestre, vamos arrancar o joio, né? Daí que Deus fala, não arranca não, porque junto com o joio vocês vão arrancar o trigo. E daí Deus fala para deixar que quando ele, né, depois quando arrancarem o trigo, vai fogo e queima a palha. E a gente vê o que tá acontecendo, gente. Eu fico pensando, meu Deus, será que todo mundo tá dentro da igreja tá errado? Todo mundo tá pecando, todo mundo... Daí as pessoas contam esses sonhos, falam essas coisas que Deus fez. Assim ele falou que foi Deus, ele mostrou pra ele. Não foi pro povo, foi pra ele. Foi pra ele sair, não pra ele sair e tirar o povo. Porque se for fazer uma pesquisa e ver que todas as igrejas têm o certo e o errado, todas as igrejas vai ter o joio e o trigo, mas quem vai fazer a separação vai ser Deus, vai ser Jesus, não vai ser nós. Então a gente tem que ficar muito atento e orar muito, perseverar muito. Porque, gente, as pessoas estão vendo na internet e tá falando cada coisa que você fala, meus, a internet é muito boa. Ela nos ajuda muito, mas também, se a gente for ficar, a gente acaba fazendo coisas erradas. Então a gente tem que perseverar e pedir de Deus discernimento. Agora tá feio, tá ficando feio, porque a gente vê pessoas, né, muita gente de 30, 40, 50 anos estão saindo, então agora vindo aí fazendo esses vídeos, falando essas coisas, e as pessoas às vezes é fraca, tem gente que é meio fraca, tem gente que não conhece a palavra de Deus, não procura ler a Bíblia, vai e acaba saindo, mas aí a culpa vai ser de quem? Daquele que foi lá e falou mentiras, né? Aquele que foi lá e fica fazendo o povo errar e o povo cair da graça. Vamos perceber, porque a Bíblia fala também quão bom e quão consuave é que os irmãos vivam em união. Então, gente, um beijo no coração. Todos vocês fiquem com Deus e até a próxima leitura da Palavra de Deus. Se Papai do Céu assim permitir.